Passar. Som. Testando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal Destaque. Estamos aqui nesta quarta-feira, dia 5 de julho de 2017, para iniciar mais um Manhã em Destaque, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Jornal Destaque de Esteio. Estamos começando então nosso programa nesta quarta-feira, dia 5 de julho de 2017. Dia 5 de julho de 2017. Hoje, 5 de julho é o dia do administrador público. Então, vamos parabenizar todos os profissionais dessa área e desejar um bom dia a todos. Iniciando nosso programa, então, nesta quarta-feira, lembrando que hoje completa 35 anos da tragédia de Sarriá. A tragédia de Sarriá aconteceu em 1982. Para quem é mais novo e não conhece, foi a derrota do Brasil para a Itália por 3-2 durante a Copa do Mundo de 1982 na Espanha. Na oportunidade, o Brasil perdeu para a Itália com 3 gols de Paulo Rossi. E a seleção de 1982 é considerada, até hoje, uma das maiores seleções brasileiras já formadas na história do futebol. Eu, particularmente, considero aquela seleção de 1982 tão boa quanto as seleções campeãs em 94 e 2002, né? Mas por azar do destino, né? Diria, ou por questão coisas do futebol, né? Naquele dia 5 de julho de 1982, o Brasil, que jogava por um empate para chegar às semifinais da Copa do Mundo, perdeu aquela partida. Aquela seleção de 1982 até hoje é reconhecida pelos especialistas esportivos de todo o mundo. E eu, particularmente, marcou a minha infância aquela derrota. Eu, há 35 anos atrás, eu era um garoto que acompanhava a seleção e torcia muito. E assim como a maioria dos brasileiros, tinha certeza que o Brasil seria campeão naquela Copa do Mundo, o que não aconteceu, né? E até hoje eu tenho na cabeça o time que tinha o Valdir Pérez, o Leandro, o Oscar, Luizinho e Júnior. No meio campo, Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. No ataque, o Serginho e o Éder. E naquela tarde trágica de 1982... o Brasil se despediu da Copa do Mundo da Espanha. Então, falando isso, iniciando nosso programa, lembrando que hoje tem jogo pela 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, a Terceirona. E tem jogo aqui do nosso Novo Horizonte, aqui de Esteio, que às 15 horas enfrenta o Grêmio Bagé pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão. O Novo Horizonte, às 15 horas, no estádio Cristo Rei de São Leopoldo, enfrenta o Grêmio Bagé. E o time do Sapucaense, às 20 horas, vai enfrentar o time do Rio Grande, em Rio Grande. Então, as duas equipes que estão na briga pela classificação do grupo C da 2ª divisão, o grupo C que já tem o time B do Inter, já tem o Grêmio Bagé e o Rio Grande classificados, e a última vaga está sendo disputada entre essas duas equipes da região. O Novo Horizonte, então, enfrenta o Bagé hoje à tarde e o Sapucaense joga lá em Rio Grande. No final de semana, as duas equipes se enfrentam, sendo que a classificação hoje, o time do Sapucaense tem 8 pontos
ganhos em 7 partidas, e o Novo Horizonte tem 7 pontos em 7 partidas. Vantagem para o Sapucaiense, que, se manter a vantagem, no final de semana, no domingo, vai jogar por um empate contra o time do Novo Horizonte, no encerramento dessa segunda fase. E para quem me mandou recado, que nem o Thomas, presta atenção, Thomas, tu mandou um recado dizendo que o meu programa de esporte fala muito pouco do Grêmio. Talvez. Mas hoje vamos destacar a vitória do Grêmio, que ontem, jogando na cidade de Mendoza, na Argentina, venceu ao time do Godoy Cruz por 1-0, gol do Ramiro. O Grêmio fez uma bela partida, podia até ter ampliado a vantagem, mas num jogo muito disputado, abaixo de chuva, o Grêmio fez uma bela partida e conseguiu sair de lá com um resultado positivo, com uma grande vantagem, encaminhando sua classificação para as quartas de final da Libertadores. O Grêmio, que não vencia há 15 anos, não conseguiu uma vitória na Argentina, conseguiu ontem mais uma bela atuação da equipe. Então os gremistas estão de parabéns, a equipe do Renato conseguiu essa vitória, e juntamente com o River Plate, que ontem também jogou fora de casa, venceu no Paraguai por 2-0 e encaminhou a sua classificação para a próxima fase. A Libertadores, que hoje terá mais 3 jogos, inclusive entre os brasileiros. O time do Palmeiras enfrenta o Jorge Wilstermann, o Atlético Paranaense enfrenta o Santos, e segue a Libertadores, que vai ter o jogo de volta somente em agosto. Então, o time do Grêmio encaminhou a sua classificação, assim como fez na Copa do Brasil, vai decidir na Arena no início de agosto, o jogo de volta, podendo até perder para o time do Godoy Cruz para levar a partida para os pênaltis. Então o Grêmio está muito bem encaminhado a classificação, e os gremistas estão vivendo dias de felicidade com a sua equipe. Parabenizo a todos os gremistas, em especial o Thomas, que me mandou esse recado aí, que estava se queixando aí que a gente falava pouco do Grêmio. Tá aí então, Thomas. Estamos falando do Grêmio, que conquistou essa vitória ontem, né? E encaminhou a classificação. Chegando aqui o Roberto, nosso operador aí, com um sorriso, né? Inclusive chegou hoje meio rouco. Acho que ele ontem foi comemorar aí, andou tomando umas a mais com a vitória do Grêmio, né? Quem foi o melhor em campo, Roberto? Quem foi o melhor em campo? Marcelo Grohe. Uma boa pedida. O Barrios jogou bem, o Ramiro jogou bem, toda a equipe jogou bem, né? Então o time, quando tá bem montado, os jogadores todos, todo mundo consegue fazer uma boa partida. Inclusive o Grêmio, que ontem o seu presidente, o Romildo Bolzan, depois da partida, disse que não vai sair o Luan. Terminou a partida e ele disse que não vai sair o Luan. Não é ele que vai sair. O presidente, que essa semana admitiu que na janela de transferência, que está começando agora, o Grêmio deve se desfazer de 1 ou 2 jogadores. E o Luan, que é o craque do time, inclusive um dos destaques do futebol brasileiro atualmente, já recebeu uma proposta do Milan, deve ir para a Itália. E ontem, depois da partida, o pessoal da imprensa já está cogitando que pode acontecer com o Luan o mesmo que aconteceu com o Gabriel Jesus e com o Vinícius Júnior lá do Flamengo. O Grêmio deve fechar negócio
Até porque é necessário vender o Luan, se não for vendido até o final do ano, daqui a um ano que vem ele sai de graça, né? Então o Grêmio deve fechar o negócio com o Milan, mas o jogador deve sair do time, deve sair do clube só no final do ano. Vamos aguardar e vamos ver o Grêmio que vive hoje dias de muita felicidade com a sua equipe, né? A torcida toda embalada e comemorando, né? Essa boa fase do time, ao contrário dos colorados, né? Que de bom, né? De notícia boa, é a volta de alguns jogadores, né? Que, inclusive ontem o William Potker e o Nico Lopes treinaram, né? E a equipe que no sábado enfrenta o Criciúma, do Luiz Carlos Wink, o time do Internacional vive a expectativa de conseguir uma vitória para colocar a equipe de volta ao topo da classificação na Série B do Campeonato Brasileiro. 9h37, o nosso programa Manhã em Destaque, que tem o apoio da Casa Dic, nosso parceiro e apoiador cultural, Casa Dic, tecidos e aviamentos de Canoas, desde 1953 no mercado e que agora está com a sua loja online. Para comprar é só acessar, você digita www.casadic.com.br e tem acesso à sua loja virtual Casa Dic. Iniciando nosso programa também, destacando que desde ontem, né, os pedágios estão mais baratos. Uma boa notícia, né, para quem está todo dia falando de crise, falando de problemas, né? Os pedágios, a Concepa, através de um acordo com a NTT, Associação Nacional dos Transportes Terrestres, junto com a DENIT, e intermediado pelo Tribunal de Contas do Estado, fechou um acordo de prorrogação do seu contrato, né, da concessão do pedágio, que desde 1997 tem a Concepa, né? A Concepa tem esse contrato desde 1997 e chegou ao final, né, dos 20 anos e esse contrato foi prorrogado por mais um ano, né? Até a nova licitação, e por um acordo entre essas partes foi reduzido o preço do pedágio. O pedágio que estava, são 3 polos, né? Em Guaíba, em Gravataí e em Osório, né? E os valores reduziram 50%. O pessoal que pagava R$ 7,10 agora está pagando R$ 13,50. E o pessoal que pagava R$ 13 está pagando em torno de R$ 7. Para sair daqui da região metropolitana para o litoral, que custava R$ 20, hoje paga a metade. Então, é uma coisa importante essa redução, né? E graças a esse acordo, a concessionária Concepa reduziu os valores durante esse período de prorrogação do contrato. E nesse meio tempo continua todos os serviços, ambulância, guincho, manutenção da estrada, né? Vamos então aproveitar, né? Pessoal que se queixava aí, vamos aproveitar essa redução no preço do pedágio. Voltando a falar de futebol, um caso muito polêmico que aconteceu em Passo Fundo,
time do Gaúcho de Passo Fundo, que teve um caso que está repercutindo no país inteiro, que é o caso do vídeo, um vídeo pornográfico entre os jogadores do clube, que viralizou na internet, né? E ontem teve o desfecho com o afastamento de 4 atletas do clube. Os 4 atletas, os 3 que participaram do vídeo, mais o outro que estava filmando, eram atletas, jogadores titulares do clube, do Gaúcho Passo Fundo, que está na luta na segundona. O time, inclusive, amanhã joga contra o Igrejinha. O time está em 3º lugar na classificação da chave D. E ontem o presidente, o Gilmar Rosso, deu uma declaração, né, dizendo que chegou a um acordo com os jogadores, né, e inclusive falou que o clube não é o guardião dos bons costumes, né, e nem controla a vida dos seus atletas, nem seus hábitos, né, e preferências sexuais, né, mas por se tratar de um vídeo feito no ambiente do clube, né, que é o local de trabalho desses jogadores, o clube tomou a decisão em comum acordo com os jogadores foram afastados, né. E eu vou dizer uma coisa, eu recebi esse vídeo aí pelo WhatsApp do grupo aí, é brincadeira, o Roberto tá rindo aqui, mas é brincadeira, é muito chato, até vou mandar aqui pro Roberto, disse que não viu, mas é um caso muito chato, né? O jogador é para identificar direitinho os jogadores, né? Dentro do vestiário, né? E são coisas que acontecem, né? Infelizmente, uma coisa negativa, né? Que é esse vídeo. Nesses tempos de internet aí, todo cuidado é pouco, né? Sem querer, assim como falou o presidente, né? A gente não está aqui para julgar, né? Nem controlar a vida pessoal de ninguém. Mas, com certeza, isso aí prejudicou a imagem do clube e, com certeza, vai prejudicar a equipe do Gaúcho de Passo Fundo, que, assim como o time aqui do Esteio, Novo Horizonte e o Sapucaiense, está firme na briga da 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, né? Dito isso, às 9h44, nesta quarta-feira, agradecer a participação dos ouvintes, o pessoal da PSR Sonorizações aí, mandar um abraço a todos, ao meu amigo Paulo Miranda, o famoso Babão, um abraço, Miranda, que está acompanhando também a nossa live, aqui pelo YouTube, a Márcia Conter, um beijo para a Márcia também, minha amiga Márcia, esposa do Daniel, que está nos ouvindo. Seguindo então com o nosso Manhã em Destaque nesta quarta-feira, dia 5 de julho de 2017, às 9h45, nosso programa aqui pela web através do www.destaque.tv. www.destaque.tv. Lembrando que hoje, nós temos até amanhã, você tem a oportunidade de participar do sorteio da camiseta do Grêmio Esportivo Sapucaiense. O Grêmio Esportivo Sapucaiense, que é o time aqui da região, o time de Sapucaia, que está disputando a 2ª divisão do Campeonato Gaúcho. Está aqui a camiseta. O que tu achou, Roberto? Bonitaço? É um tamanho G, né? Vamos ver aqui. Um tamanho G. Não, tem que ser. Tem que ser G. Camisa 10. Esta camiseta que a gente vai sortear na sexta-feira, durante o programa,
na sexta-feira, você pode participar. Bem simples, tá? É mais fácil que a tabuada do 1. Você curte a nossa transmissão de hoje aqui, você que está assistindo, você curte a transmissão e faz um comentário que quer participar do sorteio. No meu Facebook e na minha página do YouTube, tem o vídeo da promoção aí. Vou botar o linkzinho agora aqui no comentário. Aqui. Quem quiser participar, é só mandar fazer o comentário no vídeo aí, que está participando do sorteio. O sorteio vai acontecer agora na sexta-feira, durante o programa. E a pessoa que ganhar pode vir aqui retirar Acabei de colocar no Facebook, o pessoal que está acompanhando a transmissão no Facebook aqui, num comentário aqui, está a promoção da camisa. Você entra no vídeo e faz o comentário que quer receber a camiseta. A gente vai estar sorteando, vai concorrer na sexta-feira a camisa do Grêmio Esportivo Sapucaiense. Esse programa aqui tem o apoio da Casa Dic Tecidos e Aviamentos, o nosso apoiador cultural e parceiro do programa, Casa Dic, em Canoas, Tecidos e Aviamentos, desde 1953 no mercado e agora com a sua loja online, casadic.com.br. Você pode fazer compras também pela internet. Mandar um abraço para o pessoal do grupo da torcida Alambrado Colorado. Grupo aí que me adicionou no WhatsApp. Né? Mandar um abraço para todo mundo do pessoal do Alambrado Colorado. Grupo da torcida organizada aí do Internacional, que tá bem braba aí com a equipe, né? Pessoal do Internacional aí, muita gente criticando, tem gente que acha que a culpa aí são dos jogadores, outros já falam que a culpa é do técnico, né? Mas é bem complicado, né? Na minha opinião pessoal, eu acredito que está faltando comando nesse clube aí. O pessoal ontem que veio colocar que o Internacional está buscando apoio de psicólogos para falar com os jogadores, que o problema é psicológico, né? Que os jogadores estão passando por uma crise, né? De insegurança, mas eu acredito que esse trabalho de psicólogo pode ser feito, sem dúvida. Um dirigente, eu duvido que isso acontecesse no tempo do Frederico Arnaldo Balvê, no tempo do Ibsen Pinheiro. Está faltando um dirigente para cobrar desses jogadores, conversar com o técnico, conversar com o grupo, que o Internacional não tem um time tão ruim assim, para andar perdendo para esses clubes aí, time como o Paysandu, perder para o Boa Esporte, né? Com certeza o time do Internacional está passando por um momento aí, e sem dúvidas, na minha opinião, esse momento ruim passa pela falta de comando, que não seria a primeira vez, né? Não seria a primeira vez. Inclusive o Grêmio, ano passado, para quem não se lembra, o Grêmio que estava muito bem com o Roger, chegou um momento em que o Roger foi demitido, saiu do clube, e o Grêmio estava sendo taxado como um time sem plantel, um time ruim e tal. E o Renato Gaúcho fez um trabalho muito bom. Chegou no clube,
escolheu os jogadores, montou a base do time, deu confiança ao grupo, conseguiu reconduzir 2, 3 jogadores que estavam meio fora, entre eles o Douglas, que foi o destaque da campanha aí do ano passado. E o mesmo time do Grêmio, que era tido por muitos como um time fraco, o Grêmio foi muito bem no Campeonato Brasileiro e conquistou a Copa do Brasil, né? Então eu acredito que o Internacional está passando por um momento parecido com esse. Acredito que não é falta de jogadores, muito pelo contrário. Qual é o time na Série B que tem um plantel como o do Inter, né? Pode até ser que o Inter esteja mal de lateral, né? Eu, se fosse dirigente do Inter antes de começar o campeonato, manteria os jogadores e contrataria um zagueiro experiente para jogar a segunda divisão, que eu acho que é necessário, um zagueiro e um atacante experiente. Um zagueiro experiente, que é uma coisa difícil no futebol brasileiro, aí, buscasse na Argentina, como vários clubes fizeram, assim como o Grêmio já fez, com o Kahneman. E o Inter podia trazer um atacante experiente para jogar essa segunda divisão também. Um jogador estilo grafite, um jogador que faria falta. Mas o Inter reforçou, inclusive várias contratações, entre elas o William Potker, e eu tenho certeza que o Internacional, assim que o treinador acertar, né, deve entrar no rumo. E para vocês terem uma ideia de como é fraca essa Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional com essa campanha irregular, vencendo apenas 3 partidas em 11 jogos, venceu 3 partidas, são 3 vitórias e 5 empates. O Internacional, vencendo somente 3 partidas nesse campeonato, está em 5º lugar na classificação. Para te ver como é fraco. Para ser rebaixado da Série B tem que fazer muita força, viu? Tem que ser muito ruim o time, né? E é um absurdo um time com uma folha de pagamento de mais de 6 milhões não conseguir se impor perante adversários que têm uma folha de pagamento de 200, 300 mil a média, a maioria dos clubes, né? Acredito que deve ter 2 ou 3 com uma folha acima de 1 milhão. Acredito que deva ter nesse campeonato. Até vou fazer esse levantamento aí e vamos trazer para vocês. Mas o futebol é assim, né? Isso faz parte do clube, né? E faz parte do... Então, vamos aguardar. No sábado estaremos lá no estádio Beira-Rio, vamos fazer a cobertura. Esperamos que o Inter saia com bom resultado, que não aconteça também as cenas lamentáveis que aconteceram no sábado, né? E se for o caso, vamos registrar, de repente trazer alguma entrevista, algum vídeo aí, algum áudio para trazer para vocês. O pessoal que quiser me acompanhar, o meu canal do YouTube já está no ar. Você digita Edson Santos, bota do lado jornalista ali, na segunda, em seguidinha já aparece o meu canal aí. Edson Santos, digita do lado jornalista. Aí você dá um clique ali, exato, eu estou no segundo, no segundo ali, canal oficial do jornalista, cronista Edson Santos, tá? Então você me acompanha pelo canal do YouTube, tá? O pessoal da Alpha Grid agora mandou aqui também aqui pelo YouTube, no vídeo aqui, que quer participar também do sorteio na sexta-feira. Já está com o nome, já está concorrendo aí. Pessoal da Alpha Grid, que está prestigiando o nosso programa aí. Um abraço a todo mundo aí. E boa sorte no sorteio na sexta-feira.
Ontem também aconteceu um amistoso, a seleção brasileira da Emily Lima, que está renovando o futebol feminino, a seleção brasileira de futebol feminino, empatou, perdeu para a Alemanha, perdeu por 3-1 para o time da Alemanha, e sofreu a primeira derrota, né? Em 5 partidas foi a primeira derrota da treinadora da seleção brasileira, que estava ontem jogando com uma seleção mista, né? Já que as principais jogadoras, como a Marta e outras que estão no exterior, não participaram dessa excursão. O time do Brasil, então, perdeu por 3-1 para a Alemanha e segue na sua preparação aí a nova seleção treinada pela treinadora Emily Lima. Nosso programa Amanhã em Destaque, então, nessa quarta-feira, dia 5 de julho. Mandar um abraço para o Abílio também, que curtiu aí, o Abílio Mendes, que a partir da semana que vem vai estar com o programa também, falando de esporte. Vamos dar as boas-vindas para o Abílio que é treinador de boxe, faz um trabalho muito bonito aqui em Esteio, e agora também é um dos coordenadores da CUFA, que é a Central Única das Favelas, que tem diversos projetos pessoais junto às crianças carentes aí. Então, o Abílio Mendes, que é da equipe do Gladiadores do Ringue, o Abílio Mendes aqui de Esteio, a partir da semana que vem, estará com um programa aqui na Rádio Jornal Destaque. O nome do programa, deixa eu ver aqui para mim não falar bobagem. Sabe qual é o nome do programa, Roberto? Terças-feiras, das 16 às 17 à tarde, Esporte, a Luta da Vida, com o Abílio Mendes, todas as terças. Então você está convidado aí, mandar um abraço para o Abílio aí que está ligado também. A Claudete, minha amiga Claudete também está ouvindo o nosso programa. Silvana Vieira também, valeu Silvana. Tá feliz, Silvana? Silvana que é gremista aí, que está sempre me zoando no WhatsApp. Mandar um beijo para Silvana. E Silvana, tu vai devagar com a festa, que o Grêmio tem três torneios, né? Por enquanto está indo bem nos 3. O problema vai chegar a hora que tiver que escolher entre um e outro. Mas realmente teu time está de parabéns aí, Silvana. Pode zoar os colorados aí que vocês estão, né? Exatamente. Concordo com o Roberto, que acabou de falar aí, que a opção, eu no lugar do Renato, abriria a mão do brasileiro, né? Até porque o brasileiro ainda tem quase 30 rodadas, são 28 rodadas que faltam. E a Libertadores são 7 jogos, né? É esse jogo de volta com Godoy Cruz, mais 3 mata-matas, né? E na Copa do Brasil também, mais 5. Esse jogo, o jogo de volta contra o Atlético Paranaense, que o Grêmio pode até perder. Pode perder de goleada aí, que vai estar classificado, e já se preparar para as partidas. Então, a expectativa aí é que venha um título pessoal do Grêmio. Lembrando o Thomas aí, que me corneteou aí, que disse que eu não falo do Grêmio. Tá? Hoje estamos falando muito do Grêmio aí. Deixamos o Colorado de lado. Até porque não tem muito para falar do Inter, né? Internacional, que está com a expectativa do retorno de vários jogadores, entre eles o Edenilson, que deve ser o nome dele no bid. O Edenilson deve retornar à equipe. O Fabinho deve ser o lateral.
juntamente com o retorno do Wendel, que estava afastado por cumprindo suspensão. O meio-campo retornando o Felipe Gutierrez, que participou da Copa das Confederações, foi vice-campeão da Copa das Confederações com a equipe do Chile. E com o retorno do Nico Lopes e do Potker, que estão retornando de lesão. A equipe do Inter, então, com 6 modificações e com a expectativa, né, de vencer o time do Criciúma. Que, cá entre nós, o Criciúma é bem mais forte que o time do Boa Esporte. Mas, como acreditamos que o time vai estar mobilizado e que os jogadores vão ter vergonha na cara, né, até porque a torcida vai estar cobrando, né? Vamos aguardar. Então, no sábado às 16h30, Internacional e Criciúma no estádio Beira-Rio. Finalizando nosso programa, então, Manhã em Destaque. Lembrando que está valendo a promoção da camiseta aqui do Sapucaense. Tá? Para participar da promoção, tá? É bem simples, é só mandar um recado no videozinho que eu publiquei aqui no comentário do Facebook. Só mandar curtir o vídeo e mandar no comentário que quer ganhar a camiseta. E está concorrendo na sexta-feira de manhã, no nosso programa, no final do programa, vamos estar sorteando essa camiseta aí do Sapucaense. Mandar um abraço também para Valéria Araújo, que está ligada no programa também, pegando o final aí. Um beijo para a Valéria, que está nos acompanhando. A Valéria, que já esteve aqui no programa, que ela é mestre em Páqua. Teve aqui nosso programa aí, fez uma demonstração com a katana. Teve aí há um mês atrás aí. Valeu, Valéria, por prestigiar aí. E às 10h04 desta quarta-feira, vamos encerrando nosso programa Manhã em Destaque, agradecendo a todos pela participação, dizendo que estaremos retornando na sexta-feira. Sexta-feira que eu vou ter a Rosaura Coroné como convidada. A Rosaura, que é instrutora de Tai Chi Chuan. Hoje eu tenho que mandar um recadinho para a Rosaura aí para confirmar. Mas a princípio, a Rosaura na sexta-feira vamos ter convidada. Sexta-feira vamos sortear a camiseta e já vamos trazer outra aí para sortear. O que tu acha? A camisa do Ceará, Roberto? Tem uma camisa do Ceará, tem uma camisa do Japão também, só que essa de tamanho pequeno aí. Vamos ver o que a gente vai fazer. Sexta-feira a gente então estaremos de volta com mais um sorteio para vocês aí. Agradecer a participação de todos, agradecer ao Roberto, todo o pessoal da equipe de apoio do Jornal Destaque, tá? Desejando uma ótima quarta-feira a todos e voltamos na sexta-feira.